Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 20 de agosto. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e de imediato já te convido a se inscrever aqui no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe. Basta passar o mouse no canto inferior direito do seu vídeo e clicar aí em se inscrever. Se você desejar também receber aí as recomendações no decorrer do pregão, através também de outro canal, um canal dentro do Telegram, basta clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos para que você possa testar gratuitamente aí esse serviço de recomendações de compra e venda no decorrer do pregão de ativos listados em bolsa. Vamos então aqui para o Ibovespa no pregão de hoje apresentando um alta de 0,58%, uma reação em cima de um patamar de suporte, primeira reação positiva, mas ainda não quebrou a sequência de máximas e mínimas descendentes, não quebrou essa sequência aqui, a tendência ainda é de baixa, de curto prazo, gráfico diário. Para anular essa tendência de baixa, precisa retornar para cima desse topo, nível mais importante ali por volta dos 78.600, 78.800. Ibovespa superando a máxima do pregão de hoje, 76.497. Se não alterar essa máxima até o fechamento do pregão, está dentro do leilão de fechamento, aumenta a chance de gerar aqui um repique de alta dentro dessa tendência de baixa. Mas lembrando, esse é o nível mais importante em termos de dar sinais, indícios mais fortes de recuperação por parte dos compradores aqui no índice Bovespa. Futuros, mini índice gráfico de 60 minutos. Lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha nela, eu agradeço de imediato. Olhando aqui para os futuros, zona de resistência importante para os futuros na faixa dos 76.865 a 77.000 pontos. Testou isso aqui no pregão de hoje, mas não conseguiu ainda evoluir para cima. Mas dentro disso aqui que temos, fica mais para se buscar compra de fundo ascendente, usando essa região aqui como um patamar de suporte, melhor ainda a região dos 76.865 pontos. Fundo ascendente num gráfico de 10 minutos, ou mesmo 15, 5 minutos, seria mais para buscar a operação na ponta compradora de day trade. A partir aí do próximo pregão, se o mercado abrir forte para baixo, ou seja, abre desse jeito aqui, voltando para baixo, principalmente da mínima desse candle maior de alta do G60 que rompeu aqui, fez uma oscilação acima dessa zona de resistência e voltar para baixo dessa mínima aqui, localizada em 76.695, ficaria mais para se buscar operação de venda de day trade, topo descendente no gráfico de 10, pivô de baixa também no gráfico de 10 ou 5 minutos, enfim, seria um cenário mais apropriado para se buscar operação de venda no mini índice. Então este é o cenário atual, um ponto de resistência importante acima desse patamar atual que encontra-se no mini, fica na faixa dos 77.350 a 77.500. Aí acima disso a gente já pode falar lá na faixa dos 78.150. No dólar, no pregão de hoje, boa alta no pregão de hoje. Essa alta no pregão de hoje superou essa máxima, superou essa outra máxima aqui. O candle de hoje, um candle grande, já confirmando então a saída dessa possibilidade de se ter uma correção ainda maior aqui no tempo e dando continuidade ao seu movimento de subida. Está um pouco afastado em relação do preço em relação às médias, ainda não tem um afastamento tão longo assim, mas já tem um afastamento razoável aqui, quase que 2 vezes a sua volatilidade média dos últimos 10 pregões de afastamento aqui para essa média móvel de 13 períodos, o que pode trazer nos próximos pregões a chance de se ter algum tipo de correção, mas por enquanto sem nenhum sinal nesse sentido. Pelo contrário, o dólar vai vindo para um fechamento acima aqui desse patamar, pode ser alterado até o fechamento do pregão, essa resistência 3.963 e depois 3.977,5. Se olharmos para o gráfico de 60 minutos, temos um movimento inteiro de subida, a tendência é de alta no dólar, ou seja, o dólar voltou para cima daquela região que a gente tinha comentado na sexta-feira, e trouxe oportunidades mais para a ponta compradora de fundo ascendente a favor desse movimento aqui de subida. Nesse momento, o movimento no G60 é de baixo, o que traz a possibilidade de se avaliar a operação na ponta vendedora através de topo descendente, melhor se o topo estiver mais próximo aqui dessa máxima, ou seja, para trazer uma relação risco-ganho mais satisfatória aqui para a região da média móvel de 13 períodos, e também essa região aqui, um patamar basicamente ali na faixa dos 3.950, arredondando seria isso, região aqui de suporte 3.950, abaixo disso seria esse outro ponto aqui, que é na casa dos 3.937,5. O imediato é esse aqui que já foi testado, esse patamar aqui que já foi basicamente testado na faixa ali dos 3.959,5, mas enfim, ainda teria chance de vir aqui algo mais para baixo. Chegando aqui algo mais para baixo,
e de maneira fraca, gerando sinalização para cima no decorrer do próximo pregão, ficaria mais para se buscar a operação de compra, ou mesmo se o mercado já abrir aqui para cima, confirmando o candle do pregão de hoje, ficaria ainda mais para se buscar a operação de compra através de fundo ascendente após um movimento mais satisfatório de correção no gráfico de 10 minutos. Depois disso, vamos para PETR4, ações, pregão de hoje, a PETR4 ganhando uma recuperação mais para o final do pregão, que nessa última hora de pregão, ativo já vem no movimento mais longo para baixo. Até fui questionado se não tinha ainda possibilidade na ponta vendedora na Petro, devido a esse movimento mais longo para baixo, até mais quebrado, sem testar a média móvel de 13 períodos, ainda não vi uma possibilidade interessante de relação risco-ganho para se trabalhar na ponta vendedora. Nesse momento, 0,54% de queda. Confirmar aqui para ver se fechou, já fechou o pregão, então 0,54% mesmo de queda, e fechou exatamente em cima do gap, 18,36, ou seja, respeitou, não fechou abaixo, bateu em cima dos 18,36. Superação da máxima do pregão de hoje, a partir do próximo pregão, é um sinal de se ter o quê? Um movimento de subida na Petro, uma recuperação, pode ser de subida ou lateral, uma correção, seria o primeiro sinal para isso. E aí traria a possibilidade, por se tratar no patamar de suporte, uma das alternativas, tem um risco um pouco maior, trabalhando ali abaixo das médias, está dentro do movimento de baixo um gráfico semanal, não tem mais uma tendência de alta apoiando, por isso teria um risco maior, mas é uma das alternativas. Para quem trabalha mais com PETR4, a possibilidade de compra na superação dos 18,51, o stop seria mais para baixo ali dos 18,09, logo abaixo dos 18,09, tentando pegar aqui um repique de alta nessa ação. A resistência imediata para um repique de alta nesse papel, R$ 19,33 a 19,37, primeira zona de resistência para a ação. Depois disso, mais por volta dos R$ 20, número redondo. Vale 3, pregão de hoje, alta de 1,26%, também já saiu do leilão, fechou levemente acima da média móvel de 13 períodos. O candle foi pequeno, então para mim não proporciona ainda uma possibilidade de compra, mas pelo menos já é um indício de enfraquecimento, por enquanto, dessa tendência de baixa da ação. Então, dependendo do que ela fizer aí nos próximos pregões, trabalhando ali em cima dessa média móvel de 13 períodos de gráfico diário, junto com um gráfico ali de 60 minutos, dependendo de sinalizações de pivô de alta ou de fundo ascendente, é uma alternativa de se buscar entrada na ponta compradora em cima de Vale 3, a favor deste atual movimento de subida no gráfico diário, onde vai ter resistência importante. Tem uma aqui intermediária na faixa dos 51,71, mas resistências mesmo importantes na faixa dos 52,91. Depois disso, mais por volta dos R$ 53,65. BRML3, ativo que a gente estava na ponta vendedora, encerrei essa posição na ponta vendedora, visto que pelo gráfico de 60 minutos eu trabalhei com stop de proteção quando gerou esse topo aqui no pregão passado, na última hora de pregão, e abriu caindo, confirmando um pivô de baixo. Eu trouxe o stop aqui de proteção para esse nível aqui, logo um pouquinho a 1 centavo abaixo basicamente do nosso preço de entrada, oscilou lá em cima, mas não deu sequência, terminou acionando a nossa saída aqui nesse ponto, essa operação da BRML3, uma operação de venda, terminou fechando o pregão ainda com queda de 0,21%. Ativo, essa operação então trouxe aqui basicamente uma saída no 0 a 0, mais 0,1% operação, mais 0,01% capital total nessa operação. Olhando aqui para outra ação que eu cheguei a comentar no pregão de hoje, recomendei a venda em EZTC3 através do gráfico de 60 minutos. Gráfico de 60 minutos nessa ação, está errado aqui a questão do ajuste, deixa eu só colocar aqui, deixa eu só ajustar, ver se está certo aqui o ajuste, está certo. Então, essa operação da EZTC3, não, desculpa pessoal, até olhei para o gráfico e está achando estranho, né? EZTC3, é QTL3. É QTL3, ativo que vinha aqui numa sinalização na primeira hora de pregão de queda, ou seja, um topo descendente, depois de ter batido ali numa região de congestão, num suporte, antigo suporte, batendo como resistência, gerou uma primeira hora de pregão forte, venda aqui basicamente nesse ponto, tentando pegar a continuidade do movimento de baixo, só que na hora que ela fechou acima dessa média móvel de 13 períodos, eu optei por encerramento com stop parcial dessa operação, foi um stop aí de 1%, e isso representou uma redução de 0,18% do capital total na EQTL3. Olhando aqui agora para a Goal 4, Goal 4 fechou o pregão bem com alta de 4,05%, conseguiu voltar para cima da média, o ativo vem ainda dentro de um trajeto aqui de tendência de baixa, mas
Eu já vinha comentando nas lives que era um papel, tanto ela como a GGBR4, que eu ficava interessado mais em operação no ponto comprador. Eu terminei optando pela GGBR4 em buscar essa entrada na GGBR4 com stop abaixo da mínima do pregão de hoje. Então, passando aqui os dados dessa entrada na Goal 4, 766, se eu falei GGBR4, desculpa, 766 ponto de entrada, o stop R$ 7,41, que é abaixo da mínima do pregão de hoje, o objetivo em R$ 8,16, o tamanho desse stop, que é o risco da operação, é de 3,26% e a gente alocou 13% do capital total em cima dessa operação. Falando aqui também sobre BBDC4, o BBDC4 no pregão de hoje gerou aqui um candle de recuperação em cima do patamar de suporte, mas a tendência na BBDC4 é de baixa. Então, tendência de topos e fundos descendentes, caracterizando justamente a tendência de baixa no gráfico diário. Ela anula essa tendência de baixa e traz uma expectativa maior de subida, até mesmo num prazo maior, de iniciar um movimento de alta no gráfico semanal, se conseguir voltar para cima dessa região, ou seja, voltar para cima dos R$ 30,04 a R$ 30,33, que seria a sua principal zona de resistência. Para quem gosta de trabalhar em cima de patamar de suporte após algum candle de recuperação, algum candle de alta, a superação da máxima de hoje seria essa alternativa em cima de tentar uma compra, contra a tendência, então vai do perfil de cada um. Eu não recomendo ainda essa entrada, não se encaixa dentro do meu perfil essa entrada, então é um ativo que eu ficaria mais atento acima desse patamar para planejar operação na ponta compradora. Para quem está entrando aqui nessa região de suporte, seria mais na expectativa desse papel montar um fundo duplo, uma formação de um W aqui no gráfico diário. E aqui temos também para falar da Sula 11. Sula 11 recomendei compra nesse papel. Recomendação de compra depois dela ter saído dessa região aqui mais forte, olhando ali para o G60, gerou um candle de força nessa saída aqui, com bastante força aqui desse candle anterior. E aí recomendei compra nesse ativo, na expectativa de continuidade do movimento de alta, ou seja, de uma retomada dessa tendência de alta que não gerou ainda uma tendência de baixo no papel. O papel veio para cima desse nível, ficou ali travado em cima desse patamar e gerou hoje um fechamento para cima dessa região. Stop abaixo dessa mínima, tentando pegar todo o movimento de alta na Sula 11. Olhando aqui para os dados dessa entrada, Sula 11 23,13, fechou um pouco abaixo, fechou em R$ 23,00, stop em 22,04, objetivo em R$ 24,77. O risco dessa operação, o tamanho do stop, 4,71%, logo alocando 11% do capital total, ou seja, quanto maior a volatilidade do ativo, quanto maior o tamanho do stop, menor a parcela do capital que a gente coloca na operação. Depois disso, RADL3, ativo que eu sigo atento ali em busca de alguma alternativa de entrada, logicamente que se encaixe dentro da minha metodologia. Esse papel ficaria atento lá no próximo pregão, no G60, gerou uma boa primeira hora de pregão, mas não conseguiu gerar nova máxima. E se conseguir proporcionar algo nesse sentido aqui que eu estou desenhando, ou seja, um pivô de alta no G60, seria uma das alternativas de entrada com stop abaixo dessa mínima, que aí favoreceria a chance desse ativo iniciar realmente um movimento aqui de subida para romper essas resistências anteriores aqui e trabalhando logicamente com stop mais curto pelo G60. Então, um papel que está aí no radar para o próximo pregão. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like e seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.